persas viviam onde hoje é o Irã. A partir do século VI a.C., iniciaram a conquista de um dos maiores impérios da antiguidade. Em 1935, a Pérsia passou a se chamar Irã. Por meio de conquistas militares, Ciro e seus sucessores, Camsés e Dário I, expandiram os domínios do Império Persa, que chegou a atingir cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Em 490 a.C., ao tentar conquistar Atenas, Dário I foi derrotado na Batalha de Maratona, que marcou o fim da expansão persa. Nova tentativa foi empreendida por Xerxes, sucessor de Dário I, que também fracassou diante dos gregos. O Império Persa começou então a enfraquecer e em 330 a.C. foi conquistado pelos macedônios. O sistema administrativo persa foi um dos mais eficientes da Antiguidade Oriental. O Império Persa era governado por uma monarquia absoluta teocrática. Possuía 4 capitais: Susa, Persépolis, Babilônia e Ecbátana. Dário I enfrentou diversas rebeliões dos povos dominados. A fim de combater as rebeliões, Dário I dividiu o Império Persa em 20 províncias denominadas sátrapas, e cada uma passou a ser governada por um administrador denominado sátrapa. Com a intenção de não dar poderes absolutos aos sátrapas, nomeou para cada província um general e um secretário subordinados, diretamente ao sátrapa. O sátrapa era responsável pela arrecadação de impostos de seu território. Uma parte dos tributos ele usava para manter a administração e o exército. A outra ele enviava para o rei. Para evitar traições, Dário I enviava fiscais reais aos sátrapas, conhecidos como os olhos e ouvidos do rei, para fiscalizá-los. Para garantir o controle do império, o rei possuía um poderoso exército e mandou construir uma rede de estradas ligando os grandes centros, que permitiram mandar seus funcionários ou o exército de um extremo ao outro com relativa facilidade. A mais famosa era a Estrada Real, que ia de Susa até Sardes, na Ásia Menor, com uma extensão de 2.500 km. O rei dos persas não era considerado um deus, mas apenas um representante de Deus diante dos homens. Cuidava da administração do país a partir de grandes capitais como Passárgada, Babilônia e Susa, deslocando-se muito pouco através do império. Com o tempo, a metrópole tornou-se parasitária, vivendo fundamentalmente dos tributos cobrados dos povos conquistados. Estes tributos permitiram grandes construções em Persépolis, nova capital do império, e contribuíram para o fortalecimento econômico e político da burocracia persa, ao mesmo tempo em que arruinaram a economia das regiões conquistadas. Com a formação do império, o comércio passou a ser uma atividade importante, dando origem a uma camada de ricos comerciantes. Por ele passavam rotas de caravanas comerciais ligando a Índia e a China ao mar Mediterrâneo. O comércio impulsionou a indústria de tecidos de luxo, joias, mosaicos e tapetes de rara beleza. Com o tempo, a metrópole tornou-se parasitária, vivendo fundamentalmente dos tributos cobrados dos povos conquistados. Estes tributos permitiram grandes construções em Persépolis, nova capital do império, e contribuíram para o fortalecimento econômico e político da burocracia persa, ao mesmo tempo em que arruinaram a economia das regiões conquistadas. A sociedade persa era dividida em rígidas camadas sociais. No topo da sociedade estava o rei, abaixo do rei estavam os aristocratas, sacerdotes, nobrezas e os grandes comerciantes. Depois, a camada média da população, pequenos comerciantes, artesãos e soldados. Os camponeses, considerados homens livres, formavam outra classe social. Estes viviam miseravelmente, muito explorados e eram obrigados a entregar quase tudo o que produziam para os donos das terras. Eram obrigados também a prestar serviços na construção de palácios e de obras públicas, canais de irrigação, estradas, etc. Por último, vinham os escravos, aprisionados nas conquistas militares. Formavam um grupo numeroso, que executavam os trabalhos mais pesados na construção de palácios e obras públicas. Antes mesmo do processo de unificação dos persas, realizado por Ciro, um personagem semi-lendário deu aos persas uma forma peculiar de religião, o dualismo. Esse personagem, conhecido como Zoroastro, escreveu o Zen de Avesta,
estabelecendo os princípios gerais da religião persa. Apesar de distorcido por seus seguidores, o zoroastrismo teve grande repercussão em certas regiões da Ásia e ainda é praticado, se bem com as modificações. Baseado na existência dos principais opostos do bem, representado pelo deus Zoroastra, e do mal, pelo Ahriman, afirmava que ambos viviam em constante luta pelo controle das ações humanas. Os homens, agindo corretamente, estariam ajudando o bem a vencer o mal. Zoroastro previa que no final dos tempos, Ahriman venceria e os que ficassem ao lado do mal seriam destruídos. O dualismo persa acabou por influenciar o cristianismo, no que tange a dicotomia entre céu e inferno. Previa a vinda de um Messias e se apresentava na condição de religião revelada. A religião persa sofreu influência da Mesopotâmia, acabando por adotar fórmulas de horóscopo e a predição do futuro através da posição dos astros. O culto de Mithra, auxiliar de Ahriman, chegou a influenciar os próprios romanos, que representavam pelo sol. As manifestações artísticas persas foram influenciadas pela política. Assim, em várias obras, monumentos e outras construções, há reproduções que homenageiam a vida e os importantes feitos dos reis. No campo arquitetônico, os palácios persas eram dotados por uma complexa gama de elementos de decoração e jardinagem. Os persas construíram alguns de seus palácios através de escavações de grandes rochas. O sátrapa era responsável pela arrecadação dos impostos em seu território. Para evitar traições, Darion enviava fiscais reais aos sátrapas. Os camponeses, considerados homens livres, formavam outra classe social. Esses produziam. Vai. Os camponeses, considerados Camponeses. Agropecuária. A religião persa sofreu influência da Mesopotâmia. Olha lá. O dualismo persa. O dualismo persa acabou no... Meu Deus!